A torcida é fundamental, né? Veja o que fez a torcida do Flamengo ontem no jogo. Nossa Senhora, parabéns ao Flamengo, a torcida do Flamengo. Tem aí, Cascão, tem os gols do Flamengo aí depois? Então é o seguinte, já que pro Canhão, torcida não ganha jogo, então todo mundo que for num show do Edson e Hudson, quem for no show do Marco Bublé, quem for no show do Nirvana, não precisa ir. Tem tudo a ver. Não precisa ir. É igual. Coloca aí. Vai, brother! Do de erros individuais de um lado, o Dorival enaltecendo a equipe, mas dizendo que ainda é pouco. A posse de bola, ela foi maior pro Galo, só que o Flamengo fez muito mais, né, com a bola no pé. Foram 9 chutes no gol, o Galo não obrigou o Santos a fazer nenhuma defesa. Grandes chances do Flamengo, 7 ações na área rival, 27. O Galo teve a metade disso, desarmes 24 contra 15 e bolas recuperadas. O Flamengo recuperou 51 bolas e o Galo 34. O coletivo potencializou o individual ou o individual ajudou o coletivo quando esses jogadores se dispuseram a voltar mais, a marcar um pouco melhor, a não deixar os volantes sem ter para quem tocar? Rafael Prates, vou começar com você para saber por que o Flamengo amassou o Galo no Maracanã. Tudo bem, Dani? Boa tarde, companheiros, fãs de esportes. Foi uma classificação incontestável do Flamengo, né? O Flamengo deu a impressão em muitos momentos no jogo ontem no Maracanã que estava em outra rotação. Estava o Flamengo a 100 por hora e o Atlético a 20, a 30, a 35. E não dá para você jogar um mata-mata de Copa do Brasil. Por melhor time que tem o Atlético, que tem um grande time, um grande elenco mesmo, e tinha a vantagem de poder empatar no Maracanã, da maneira que o Atlético jogou. Então o Atlético foi aniquilado pelo Flamengo, né? Porque chamou muito a atenção como que ontem, esses jogadores que você cita aí, Dani, todos eles estavam muito comprometidos com o jogo, ligados em parte tática, parte técnica todos eles têm, porque eles são jogadores muito bons. E o Dorival topou dirigir o Flamengo muito pela qualidade que ele tem à disposição no elenco para trabalhar. Mas foi um Flamengo, e a gente ouviu até o Turco Mohamed falando sobre isso, que em muitos momentos não deixou o Atlético respirar. E o Atlético não teve um plano para sair dessa marcação do Flamengo. Então ficou o Atlético tentando jogar, principalmente no primeiro tempo, para sair da defesa e não conseguia jogar. Porque o Flamengo sufocava muito. E esse sufoco que o Flamengo colocou o Atlético lembrou um pouco, guardadas as proporções, mal comparando com o que nós vimos na última semana, o que o Flamengo fez contra o Tolima. Né? A gente falava o seguinte aqui, olha, é um outro nível de adversário, a vantagem contra o Tolima já era do Flamengo, o gol cedo ajudou ao Flamengo. Ontem não teve gol cedo, o gol foi quase no último minuto do primeiro tempo. Sim. Agora, a maneira que o Flamengo jogou, encarou o jogo, marcou o Atlético, foi determinante para o Flamengo ganhar como ganhou. E a classificação do Flamengo, para mim, não dá para a gente contestar, não. Ô, capitão, é sempre complicado a gente dividir, né, responsabilidade, seja ela boa ou ruim, para técnico e para jogador. Sim. Mas o Dorival parece ter um papel muito importante no resgate da confiança. Ele fala sobre isso na entrevista coletiva. E ontem a gente viu jogos, assim, excepcionais da dupla de zaga, do Rodinei. O Davi Luiz, ele parou o Hulk. No primeiro tempo, o Hulk não conseguiu jogar. Sim. Dani, assim, com relação à sua pergunta, né, eu acho que o coletivo fez, a partir disso, aparecerem algumas individualidades, né? Sim. Então, o Flamengo ontem, coletivamente, foi muito forte. Então, os apoios, né, de marcação, os apoios no momento de criação, isso foram fundamentais para o Flamengo conseguir a sua classificação. E aí tem um mérito dos jogadores, lógico, que executam o que o treinador pede, que fizeram ontem com muito interesse, né? Então, assim, o primeiro jogo no Mineirão, o Flamengo não foi o mesmo Flamengo que esteve em campo no jogo de ontem. E aí isso passa muito pelo interesse dos jogadores, a gente falou muito sobre isso, a intensidade que o Flamengo colocou em campo ontem. E o Dorival tem muita participação, porque a gente sempre falou isso, desde a chegada dele. É um treinador que vai resgatar a confiança dos jogadores, é um treinador que vai entender aonde esses jogadores podem render mais, né? Onde eles podem oferecer mais para o Flamengo. E está conseguindo fazer muito bem isso. É um processo de evolução. Então, assim, o Flamengo tem oscilado um pouquinho ainda. Lógico que mexe em algumas peças, mas oscila. Então, faz um jogo regular, faz um jogo teoricamente abaixo do que se é esperado, faz jogos muito bons. Mas ontem foi, assim, algo que marca também essa trajetória do Dorival, né? O Maracanã ajudou demais. Aí a gente pode falar um pouco sobre isso, né? A importância de cada um. O Gabigol, aquela declaração que o Gabigol deu após o jogo no Mineirão foi importantíssima, porque isso trouxe para o torcedor o entendimento da importância que ele teria também para o Flamengo conseguir essa classificação. Aí na questão individual, né, os 2 gols do Arrascaeta, enfim, o sistema defensivo funcionou também, mas ontem foi um Flamengo que coletivamente foi muito forte. E acho que assim, se a gente já tinha falado, né, sobre esse Flamengo contra o Tolima, da maneira que ele arruma o sistema de jogo, ainda com suas falhas. Ontem, Pedro, a gente viu um Flamengo que não se via há muito tempo. Eu não me lembro de um jogo tão bom do Flamengo em bastante tempo.
Dani, boa tarde a você, aos companheiros. Boa tarde. Ao fã de esporte. Não achei ontem o melhor jogo da temporada. Eu achei ontem um jogo emblemático por você eliminar um Galo no Maracanã, numa Copa do Brasil. Agora, o melhor jogo do ponto de vista tático, o jogo da semana passada é muito bom, Dani. O jogo da semana passada mas você achou muito que o Dorival, o jogo de ontem foi melhor? Flamengo tem tempos muito mais interessantes. Estou falando assim, e não é desmerecer, não. É só porque, pra gente não ser levado pela emoção de que ganhou, tá tudo bom, melhor do ano. Não. É um jogo muito interessante. O Flamengo competiu muito ontem. Pra te falar da rotação, o Flamengo entrou para competir. O Flamengo entrou para disputar uma vaga e avançar na Copa do Brasil. O Galo não sabe por que entrou ainda. E acho que tem uma resposta do Turco que é muito emblemática, né? Ele fala, eu não queria que o jogo fosse assim. Eu queria que a gente tivesse a bola, eu queria que a gente fosse para cima. Então não é que o Galo se fechou, o Flamengo amassou, de fato, e está comprovado nas palavras dele. Ele não tem por que mentir ali. A gente às vezes fica buscando muitas explicações, né? Mas onde será que estava o erro do Atlético? Onde será que, por que o Atlético não sei o quê? Por que o... Não. Do outro lado tinha o Flamengo. O Flamengo não deixou o Atlético jogar. O desenho do jogo ontem foi esse. O Flamengo entrou em campo e falou, eu vou me classificar. Desde aquela história lá de trás, de fazer o inferno e tudo mais, o Flamengo entrou no Maracanã, a festa vai ser minha. Porque o Flamengo sentiu muito a festa do Mineirão. Sim. O Flamengo sentiu a festa do Mineirão e a festa do Mineirão, em algum momento, o Gabriel fala isso na Zona Mista, na entrevista depois, a gente sentiu ali. Em algum momento aquilo ali mexeu com o rendimento do time em Minas. Então ele falou, a gente também vai mexer com o rendimento deles e com o nosso no Rio. Tem muito esse debate, né? Até que ponto aquela frase do Gabriel, ela vira a chavinha ali do jogo. Eu acho que ela muda o sentimento de como o elenco encarou o jogo. Acho que o Capita pode falar isso melhor pra gente. Tem jogos e jogos. Sim. E você passa semanas pensando e você dá aquele troco que você sofreu em BH. E o Atlético passou muito recibo desde então. E vai para STJD e responde, fala que isso. Então, você só levou... O Atlético não tirou a fala do Gabriel de pauta. O Atlético não deixou que aquilo ali se virasse apenas mais uma entrevista de saída de campo. Pelo contrário, né? Você deixou aquilo ali muito vivo, muito vivo. E o Flamengo tirou proveito disso, porque o Flamengo talvez tenha uma característica dentro de casa, com 60 e tantas mil pessoas, de se impor. Brilhante, eu não sei se foi a melhor, porque eu acho que tem muitos momentos muito interessantes também do Flamengo na temporada. Agora, para mim, é a mais emblemática, estava até comentando isso ontem, é a mais emblemática porque há pouco mais de um mês atrás, quando manda o Paulo Souza embora e chega o Dorival, o discurso era pronto, o ano acabou. Daqui a um mês o ano acabou. Uma draga. Rasgaram a ideia, que não sei o que o Dorival vai fazer, os jogadores não querem nada, os jogadores têm que ir embora, é fim de ciclo. E em um mês, o que acontece? Um Flamengo que tem algumas vitórias que não tinha antes, o Flamengo que está classificado na Libertadores, um Flamengo que está classificado na Copa do Brasil, um Flamengo que vai receber reforços importantíssimos. E mais que isso, não é algo aleatório. O Flamengo que começa a ter uma cara. Porque quando a gente fala do Tolima na semana passada e do jogo de ontem, você vê semelhanças. Ele tentou um sistema na semana passada, deu certo. O sistema foi repetido ontem, deu certo. E aí você pega pra frente, olha, onde o Everton vai entrar? Onde o Vidal vai entrar? Não me interessa. O que interessa é que nesse momento tem um sistema. Quando eles entrarem, eu posso ter outro sistema e você ter mais de um sistema numa temporada como essa. Uma disputa como é aqui na América do Sul, até para envolver a Libertadores, é muito bom, tem muita valia. Então, assim, acho que mais do que exatamente a gente se apegar com a melhor atuação em campo, para mim foi a mais emblemática. Foi a mais emblemática. Eu estava comentando ontem até com os rubro-negros aqui da redação. Eu acho que que não soube clichê, mas a chave do Flamengo, ela começa a virar, Dani. A roda girou? Ela começa a virar porque, eu vou passar, a defesa começa a responder, do meio para frente você tem uma nova cara. Você tem um meio que sustenta uma Arrascaeta com Gabriel e Pedro. Você tem um entendimento com a torcida. A gente sabe como é que isso é importante. Há um mês atrás era xingamento para todo mundo, para tudo que é lá do jogo inteiro. Ontem estava um negócio descomunal. Então, assim, é de ficar de olho muito aberto com esse novo Flamengo na temporada. Eu emblemático. Eu quero ouvir todos vocês, mas para dar boa tarde para o Facinca. Porque, para mim, ontem foi o jogo que uniu coisas soltas que eu já tinha visto em outras partidas. Uma vontade que eu já tinha visto contra o Palmeiras, uma organização que em determinado momento a gente começou a ver. Eu não acho errado você dizer que é melhor não, tá? Só para deixar claro. Uma compactação, uma ajuda aos volantes ali que me chamou muita atenção dos jogadores de frente. Então, no meu entendimento, foi o melhor jogo do Flamengo, não sei nem se da temporada. Acho que em mais tempo até do que isso. Quero te ouvir, quero saber de todo mundo aqui. Tudo bem, Dani? Boa tarde para você, para o Capita, Rafa, ao nosso senhor Pedro Ivo Almeida, com este terno à la glasgoniano, né? Ou seja, um terno escocês ali. O senhor gosta da cultura escocesa, eu tive que ter uma pequena aula para saber como vestir o terno. Exatamente. Não, o senhor merece sempre o melhor. Um abração também ao fã de esporte.
Dani, te respondo com muita tranquilidade isso que você perguntou em relação a qual foi a última vez que o Flamengo jogou nessa intensidade. Semifinal da Libertadores 2019, 5-0 com o Grêmio no Maracanã. Poxa. Foi a última vez que o Grêmio, que o Flamengo, fez um jogo tão sólido em 90 minutos, em que ele não deixou o adversário respirar um segundo sequer. O Atlético tem problemas graves? Tem. Tem muita desorganização nessa equipe do Turco que eu vejo. Um Atlético que tem se perdido pelo caminho, mas desta vez, e já tirando o que aconteceu contra o Tolima, que foi uma sementinha, diante do adversário que, claro, também não ofertou nenhum tipo de resistência, o Flamengo pega aquele desempenho contra o Tolima e ele aplica contra o Atlético Mineiro. Esse foi o resultado. Então, esse é o Flamengo que interessa ao torcedor. Esse é o Flamengo que talvez muita gente gostaria de ver novamente jogando e que é o Flamengo que liga muito alerta para adversário que for enfrentá-lo daqui para frente, né? Porque é um time com muita capacidade individual de decisão, que se isso se transformar num coletivo, claro, se torna um time fortíssimo para se jogar contra, mediante também uma torcida que dispensa apresentação quando ela também está empenhada, né? E sentindo essa vibe do clube, e com um técnico que não quer aparecer mais do que aquilo que é o necessário, que é trabalhar ao longo da semana e executar as tarefas com simplicidade em campo.